Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Biólogo Thiago do Projeto Herpetus. Hoje no Ciência para Todos eu vou falar para vocês de um inseto bem bacana. Esse aqui, ó. Esse aqui é o barbeiro, tá? Esse animal ele pertence a uma família chamada Reduvidae, a uma subfamília chamada Triatomini e a uma ordem chamada Hemiptera. Então, nessa subfamília chamada Triatomini, ela comporta os animais conhecidos popularmente como barbeiros. São animais hematófagos, se alimentam de sangue e o aparelho bucal desses animais, a probóscide, é um aparelho bucal do tipo picador-sugador. E o que é legal, esse animal tem uma relação bem bacana com um cientista brasileiro chamado Carlos Chagas. Vou resumir, tá? Resumindo, quem for Carlos Chagas. Carlos Chagas ele nasceu no estado de Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina, contrariando a sua mãe, né, que não queria, mas ele já tinha vocação para isso, então veio e se formou em medicina na Universidade do Rio de Janeiro. Foi um aluno muito bom, segundo os amigos, muito bom mesmo. Apelidaram até de homem de duas velas, ou aluno de duas velas. Por quê? Porque após as aulas ele ainda estudava em casa um período da queima de duas velas. Eu, como um bom pesquisador também, curioso, movido pela curiosidade, pensei, poxa, quanto tempo demora a queima de uma vela? Comprei um saquinho de velas, acendi uma vela e cronometrei, né? Fiz a observação quanto tempo ia demorar a queima de uma vela. Cheguei à conclusão seguinte, que uma vela ela demora no mínimo 3 horas para ser queimada. Então Carlos Chagas estudava um período de 6 horas após as aulas, estudava quase o dia todo, né? Não é por menos que se tornou um dos grandes cientistas brasileiros, talvez um dos melhores parasitologistas do Brasil, não só do Brasil, mas reconhecido mundialmente. Seus estudos chegou nos países afora aí e foi muito conhecido, enfim. Após se formar em medicina, ele foi convidado, ele junto com a equipe, para ir combater, a pedido do cientista Oswaldo Cruz, amigo dele, para ir combater um surto de malária que estava acometendo trabalhadores na construção de uma ferrovia que ia trazer mercadorias para o Porto de Santos. Então essa ferrovia ela estava parada ou parcialmente parada. Então a equipe de Carlos Chagas chegou no local e Carlos Chagas começou seus estudos ali em cima da malária, né? Muitos doentes, muitos pacientes, e ele foi fazendo seus estudos e conversando com o engenheiro da obra, o engenheiro falou que tinha um insetinho muito comum naquela região, por ser uma região do Nordeste bem pobre, tinha um inseto chamado barbeiro, né, que vivia nas moradias de pau a pique, nas casas de pau a pique. E esse engenheiro coletou um animal e deu na mão de Carlos Chagas, que é esse barbeiro aqui, né? Então, por que o nome barbeiro? Porque esse animal, quando ele pica, geralmente à noite, é nessa região aqui do rosto ou nessa região dos olhos. Ele pica, a picada é indolor, tá? A pessoa não sente. Então, ele pica nessa região da barba e foi colocado o nome de barbeiro. Carlos Chagas estudou bastante esse animal e descobriu que no intestino desse animal morava um outro animalzinho, um micro-organismo que não dá para ver a olho nu, e só no microscópio, e ele já tinha estudado também esse micro-organismo em primatas, que ele denominou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz, né? E estudando esse micro-organismo, ele parou e pensou, poxa, o Trypanosoma cruzi é encontrado em primatas, não humanos. Encontrei o Trypanosoma cruzi nesse inseto chamado barbeiro. Será que esse Trypanosoma cruzi pode ser encontrado no sangue de humanos? E aí ele, tratando uma paciente, uma criança, né, ele detectou o Trypanosoma cruzi no sangue da criança. Foi aí que ele ficou muito conhecido, quando ele descobriu no sangue da Berenice, né, da criança Berenice, o Trypanosoma cruzi. Mas, enfim, ele contribuiu muito para a nossa ciência brasileira.
A doença foi descrita, não só a doença, como o vetor, o transmissor, todo o ciclo da doença, as suas molestias, né? Essa doença, quando o tripanossoma, que é esse protozoário, o barbeiro pica, esse tripanossoma, esse protozoário fica no intestino do barbeiro, tá? Não é na saliva do bicho, nada, é no intestino. Então a fêmea suga muito sangue da gente, e aí o intestino dela se dilata e ela defeca, ela faz cocô na nossa pele. Quando nós passamos a mão no local da picada, ou coçamos, nós fazemos microfissuras na pele e esse protozoário entra. A princípio ele fica na corrente sanguínea, mas depois, em uma outra fase da doença, ele vai para os tecidos musculares, né, para as fibras musculares. Inclusive o músculo cardíaco, ele acomete também baço, fígado, intestino, e é uma doença que 100 anos após a descoberta nós não temos a cura ainda, é uma doença negligenciada, né? Infelizmente. Já foi feito muito, inclusive para combate da epidemia do barbeiro, mas para o tratamento da doença ainda nós não temos a cura. Bom, pessoal, era isso. Eu vou fazer um outro vídeo falando só da história da vida de Carlos Chagas, né? Eu resumi, mas é muito interessante. Se vocês puderem pesquisar um pouco sobre a vida de Carlos Chagas, desse grande cientista mineiro, é fantástico. O estado de Minas foi privilegiado aí pelo aparecimento de alguns cientistas brasileiros, não só Carlos Chagas, mas Vital Brasil também. E espero que as informações tenham sido muito úteis, né, para vocês. E muito obrigado a todos. Valeu!